Eu quero falar com você sobre tempo de espera, o desafio do tempo de espera. Há habilidades que nós precisamos ter para lidar com esse tempo de espera, o tempo entre uma promessa e uma realização. A ansiedade que chega ao seu coração, as dúvidas que a sua alma começa a colocar na sua mente: será que eu estou pronto? Por que não chegou? O que eu estou fazendo de errado? O que está faltando? Será que é verdade? Será que vai acontecer? Vamos lá, como que eu lido com isso tudo? Será que temos que fazer como o salmista: aquieta-te dentro de mim, ó minha alma? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer que retarda a chegada da minha promessa? Será que tem alguma coisa que eu estou fazendo que eu possa fazer que acelera a chegada da minha promessa? É sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero falar de 3 pontos que me parecem recorrentes, me parecem indispensáveis, que pela minha observação são pontos que recorrentemente acontecem na vida daquele que está esperando uma promessa. Poderíamos trazer outros pontos? Claro que sim. Se Jó estivesse nessa mesa, provavelmente ele diria para mim e para você que a maior dificuldade do tempo de espera é lidar com sofrimento. Sabe? Eu estou esperando uma promessa, mas no meio dela eu estou doente, no meio dela eu perdi tudo, no meio dela eu estou sem saber o que fazer, no meio dela todos estão me acusando, no meio dela eu sou o vilão da história. Talvez se Jó tivesse sentado aqui, ele diria: o maior desafio do tempo de espera é lidar com sofrimento sem merecer. O sofrimento na vida do justo. Se um autor de salmos, se um dos salmistas estivessem aqui, talvez ele dissesse para mim e para você que o maior desafio do tempo de espera é ter nas nossas bocas uma palavra de louvor e uma palavra de adoração. Independente das circunstâncias que nos cercam, uma palavra de louvor, uma palavra de adoração, uma palavra de fé na nossa boca. Vamos lá? Se eu tivesse com um autor de provérbios, provavelmente ele diria para mim e para você que existe uma vida que vale a pena ser vivida entre a promessa e a realização. E você só vai ter sabedoria para lidar com isso se você tiver temor. Por quê? Porque o temor é o princípio da sabedoria. Então o autor de Provérbios ia dizer para mim e para você: seja temente a Deus, tenha temor, porque o temor vai te dar sabedoria e você vai aprender a lidar com o tempo de espera. Se nós estivéssemos conversando com o autor de Eclesiastes, provavelmente a resposta seria outra. Esse autor diria para mim e para você, no tempo de espera: cuidado, porque tudo pode ser vaidade. Cuidado com a expectativa onde está sendo colocada, cuidado com o excesso de trabalho, cuidado com a atenção que está sendo dada ao que não deve, cuidado para não ficar encantado com o que você está vivendo, ou desencantado, ou na ansiedade, porque tudo isso é ansiedade. Já está tudo isso é vaidade, já está tudo controlado, Deus vai fazer, tudo é dom de Deus. É isso que o autor de Eclesiastes provavelmente nos diria. Se nós tivéssemos conversado com o autor de Hebreus aqui nessa mesa, provavelmente ele traria à nossa memória os exemplos dos heróis da fé. No final ele diria para mim e para você que sem fé é impossível agradar a Deus. Observa que nós teríamos inúmeras explicações, inúmeras dicas, inúmeras pistas, inúmeros comportamentos para tratar quando o assunto é tempo de espera. Mas tem 3 aspectos aqui que me parecem extremamente relevantes para esse nosso bate-papo. O primeiro deles: no tempo de espera, normalmente, ficamos tão preocupados com a promessa que não está no nosso controle que esquecemos da preparação que nos cabe. Eu quero que você entenda, nesse primeiro ponto, que tempo de espera não é tempo de ansiedade, é tempo de preparação. Tempo de espera não é tempo de murmuração, é tempo de preparação. Tempo de espera não é tempo de entendimento, é tempo de preparação. Tempo de espera, você não controla a chegada da promessa, mas você controla o nível de preparação pessoal para a vivência dessa promessa. Olha só, o autor de Eclesiastes, capítulo 10, verso 10, vai dizer para mim e para você que se um machado estiver cego, ele consegue cortar uma árvore. Agora, se ele tiver afiado, o esforço no corte é menor.
O autor vai dizer que se o machado estiver cego, você vai ter que fazer muita força para executar o que ele foi chamado para fazer. Agora, se ele estiver afiado, o esforço é menor. O que ele está dizendo? Ele está falando sobre preparação. Você que tem uma promessa, você que tem um chamado, se você não controla o dia da promessa, da chegada da promessa, se você não controla o dia do início da vivência do chamado, você tem oportunidade de dedicar esse tempo de espera para uma firme, forte, profícua preparação. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque senão quando a promessa chegar e se você não estiver preparado, você vai fazer esforço demais, o custo vai ser muito alto. Então, tempo de promessa não é tempo de murmuração, tempo de promessa é tempo de preparação. O primeiro erro que cometemos é trocar esse tempo por murmuração. Se a gente ficar preocupado demais com a promessa, corre o risco de não dedicarmos o tempo necessário para a preparação que ela necessita. O segundo aspecto que eu quero conversar contigo são as condições externas. Muitas vezes, no tempo de espera, nos assustamos com as condições externas e interrompemos o que nos cabe, a continuidade. Ficamos olhando para o cenário, olhamos para o cenário econômico, olhamos para o cenário político, olhamos para a geografia que moramos, olhamos para o nosso passado, olhamos para a nossa história de vida, olhamos para os pecados do passado, percebemos o quão não somos dignos, o quão somos improváveis. Fazemos como o salmista, sou o menor da casa do meu pai. Vamos lá, o que é isso? Pessoas que estão olhando ao seu redor e não estão vendo condições daquela promessa se realizar. O pastor Tiago Brunet costuma dizer que se você olha para a sua vida e você tem todas as condições para executar o que você está chamando de promessa, provavelmente isso não é uma promessa de Deus. Porque todas as vezes que Deus nos desafia, Ele nos desafia a ir muito além do que nós podemos fazer. Por quê? Porque aquele que chama caminha conosco, aquele que chama dá os dons que precisamos, aquele que chama capacita os escolhidos. Eduardo, mas você disse no ponto anterior que a capacitação cabe a mim. Como que agora você está dizendo que Deus vai nos capacitar? Presta atenção. Aquele que chama, te chama por um propósito. Para que você possa cumprir esse propósito, a Bíblia diz que Ele, por graça, nos dá dons. Esses dons é como se fosse uma caixa de ferramentas. As ferramentas necessárias para o cumprimento do meu chamado. Mas a mesma Bíblia que diz que Ele dá os dons por graça, é a Bíblia que também diz que nós precisamos desenvolver esses dons. Então, o que a Bíblia está mostrando é o seguinte: no tempo de espera, eu me preparo. No tempo de espera, eu dedico um tempo de preparação. Que preparação é essa? O desenvolvimento dos dons que Ele já me deu. Agora, eu não olho para o ambiente externo. É isso que eu quero que você entenda. Porque todas as vezes que você olha para as impossibilidades do ambiente externo, você corre o risco de parar, corre o risco de interromper aquilo que você precisa e sabe que precisa fazer. Vamos lá? O texto de Eclesiastes, capítulo 11, verso 4, vai dizer assim, ó: quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente. À tarde, não retira a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Observa que o autor está dizendo que quem olha para o vento, quem olha para as nuvens, corre o risco de parar de lançar a semente. Corre o risco de parar de lançar a semente, e não sabe o que Deus pode fazer com aquela semente. Então o que ele está dizendo é o seguinte: para de se impressionar com as condições externas. De manhã, joga semente. À tarde, joga semente. Não retira a tua mão, porque você não sabe o que Deus pode fazer. Você não sabe que hora a promessa vai chegar. Você não sabe qual delas prosperará. Observa só, no primeiro ponto eu te disse, não perca tempo, prepara. No tempo de espera, investe em preparação.
No segundo ponto, eu estou te dizendo, não se impressiona com as circunstâncias ao redor, continua. Não se impressiona com as dificuldades ao redor, continua. Se você tem certeza da promessa que você carrega, de manhã lança a tua semente, à tarde lança a tua semente, não retira as tuas mãos, você não sabe qual delas prosperará, você não sabe qual é o momento que vai acontecer. Terceiro e último ponto que eu quero conversar contigo. Nós aprendemos que a fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Eu percebo que isso é extremamente poderoso, como todos os outros textos da Bíblia, como toda a verdade bíblica. Mas quando eu olho 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a acolheste, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como a palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Terceiro ponto que eu quero mostrar a você. Não basta ouvir uma promessa. Tem que acolher essa promessa e colocar ela em prática. Muitos de nós ouvimos uma promessa, ficamos alegres com aquela promessa, mas nunca acolhemos ela no coração como uma verdade. Se você ouviu, mas não acolheu no coração, você não movimenta a sua mão na direção dela. É uma lei poderosa, a lei da gravidade. A voz veio do alto, acessou o meu ouvido, mas precisa ser acolhida pelo meu coração para que a minha mão possa colocar em prática. O grande problema, e aí eu fecho esse terceiro ponto, tem muita gente que se alegra com a promessa, mas não acolhe ela e não coloca ela em prática. Eduardo, de forma didática, nós já estamos aqui há mais de 10 minutos de vídeo. Quais são os 3 comportamentos que eu tenho que ter? Primeiro, não perca tempo com murmuração. Aproveite o tempo de espera para preparação. Segundo, não se impressiona com as circunstâncias externas. Continua. De manhã, semeia. À tarde, não retira a tua mão. Você não sabe a hora que uma dessas sementes ou qual dessas sementes vai prosperar. Terceiro, não só ouça a sua promessa, acolha ela no coração e movimente as suas mãos para alcançar essa promessa. Eu quero que você entenda, a promessa, aquele que prometeu, não vai cancelar a promessa. Então, o que eu e você precisamos fazer é nos preparar para viver a plenitude dessa promessa. Eu espero que nesse vídeo você entenda que é tempo de transformar a promessa em realidade. É tempo de transformar a espera numa experiência de vida que vale a pena ser vivida. É tempo de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Acelerar a promessa é melhorar a atitude. Acelerar a promessa é mudar comportamento. Acelerar a promessa é tirar do meio de nós tudo aquilo que impede a chegada dela. E você, qual é a promessa que você tem esperado? Quanto tempo você tem esperado? Quais destes 3 comportamentos mais têm assolado a sua vida, mais têm atrapalhado esse tempo de espera? Fala comigo, comenta aí, coloca aí nos comentários, vamos debater esse assunto. Que Deus te abençoe, graça e paz.